Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bumbakai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E o que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude como uma garota. Boa noite a todos. Agradecemos desde já o comparecimento e a participação dos pais e familiares nessa nossa primeira reunião do ano do primeiro trimestre. Um primeiro trimestre longo, né, diferente. Este ano nós já tivemos 2 tipos de organização para as aulas. Iniciamos o ano no ensino remoto, com diferenciais do ensino remoto do ano passado, e já passamos para um novo formato que é o ensino híbrido. E sabemos que nestas mudanças causa estranhamentos, dificuldades de adaptação, tanto para as famílias quanto para nós, que estamos sempre procurando adequar da melhor forma a nossa organização para atender às necessidades nesse processo de ensino-aprendizagem. Com o ensino híbrido, nós estamos tendo diferenças maiores no atendimento do que nós já tínhamos no ensino remoto. Então, no ensino híbrido, uma aula presencial por semana, com uma aula síncrona através do Meet, né, do aplicativo do Meet. Temos crianças que estão participando da aula presencial e da aula síncrona pelo Meet. Temos crianças que estão apenas participando da aula síncrona pelo Meet, que não estão vindo presencial. E temos crianças que estão fazendo as atividades impressas sem acesso à internet. Então, a variedade de possibilidades de participação, ela é muito grande, e os professores, como a escola como um todo, têm se esforçado, se empenhado muito para que chegue as informações, os materiais a todos os alunos. Uma outra mudança que nós tivemos do ano passado para este ano foi o uso de livros didáticos. Toda a rede municipal de São Bernardo recebeu vários livros didáticos, né? Os livros didáticos que vêm do governo federal e também do governo estadual. Esses livros didáticos, eles têm sido um apoio para nós podermos organizar as aulas atendendo a grande variedade de participação dos alunos. Não é um uso de livro onde a gente segue página por página. O livro didático ele é apenas um apoio. O professor faz o seu plano de ação, o seu plano de trabalho, onde estabelece objetivos e conteúdos que será desenvolvido, e depois ele vai para o livro didático verificar se para aquele objetivo e aqueles conteúdos o livro didático pode contribuir. Em podendo contribuir, isso facilita muito para todos nós, além de que as crianças têm um material de recurso ali para pesquisa, para leituras, até independente das atividades que são indicadas ou não.
Então, num primeiro momento, causou estranheza o uso do material didático por não ter sido usado o ano passado, mas nós entendemos que nós temos hoje livros didáticos de ótima qualidade, que vêm ao encontro à proposta curricular da Prefeitura de São Bernardo do Campo e que podem ser muito bem aproveitados. Entre outras questões, é muito importante para as crianças não só fazerem atividades com o uso de celular, computador, como manusearem esses materiais didáticos, ter procedimentos de uso de caderno, ter procedimentos de uso de livros, saber pesquisar dentro de um livro, saber usar, escrever, né? Então, são questões importantes. Então, o uso da internet, o uso de computador não substitui o uso do papel, né? Hoje nós temos vários recursos e todos eles têm o seu lado de importância, certo? Então, por isso, os livros didáticos, o uso de caderno tem sido muito importante neste momento, o que não foi possível o ano passado. Esse ano, sim, a rede de São Bernardo já consegue se organizar, né, prevendo que haveria uma possibilidade de um trabalho remoto. E aí a gente garante que os alunos estejam com esses materiais em casa e agora, vindo para a escola, os professores solicitam algumas vezes para trazerem os livros que também podem ser usados, tanto na escola quanto em casa. Um outro ponto muito importante é contar para vocês que nós estivemos durante uma semana em conselho de ano ciclo ou conselho de classe. O que é este momento? É um momento onde equipe gestora, diretor, vice-diretor, coordenadora pedagógica, professores da turma, professores de áreas de arte, educação física, estagiário, professora da educação especial, a professora do laboratório, todos nós nos reunimos para estarmos analisando e discutindo as atividades dos alunos, as dificuldades de alguns alunos e darmos encaminhamentos para podermos auxiliar os alunos que avancem, né? E nesse momento, que é um momento muito importante, várias coisas foram discutidas e uma coisa muito importante que se concretizou de forma prática, o que nós já tínhamos teoricamente como hipótese, que foi que crianças que avançaram foram crianças que tiveram uma família que apoiou essa criança na organização do seu espaço, do seu tempo, na organização da sua rotina, valorizou a escola, mesmo que de uma forma remota, neste momento, né? Valorizou a vinda para a escola uma vez por semana, né? Valorizou as atividades online, enfim, valorizou tudo aquilo que estava sendo enviado e orientado para as crianças. E junto a isso, organizou, cobrou da criança e apoiou essa criança a estar realizando as atividades. Isso independe se é uma família que tinha um nível de escolaridade maior ou menor, se era uma família que tinha recursos tecnológicos ou não. Nós temos crianças que não tinham recurso tecnológico nenhum, que estavam utilizando de atividades impressas, que semanalmente vinha trazer as atividades feitas na apostila para nós e que tiveram avanços. E temos crianças que têm recursos tecnológicos e não avançaram. Né? Por quê? Porque não participou com assiduidade, com regularidade, não seguiu uma sequência de atividades. Uma outra constatação foi que famílias que fizeram as atividades no lugar da criança, que quando tínhamos aula online, a família não deixava a criança responder, a criança, do jeito dela, nas condições dela, ter autonomia
porque a aula é para a criança, né? Mas que tomou a frente, que fez no lugar do filho, né? Que respondeu questões e que a gente via que não tinha sido feito pela criança. Essas crianças não avançaram. Então, tanto não avançou a criança que foi super protegida e que a família acabou fazendo pela criança, quanto aquela criança que a família não organizou uma rotina, não levou a sério a rotina e as atividades que a escola enviou. Os demais avançaram, nós vimos progresso. Então, fica uma dica aí para a gente encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. Nem tanto céu, nem tanto terra. Nem fazer por e nem deixar a criança sozinha para se organizar. Então, nós temos que entender que as crianças têm maturidade cognitiva para algumas coisas, mas não tem para outra. E é o adulto responsável por organizar e cobrar, né, da criança a participação, valorizar a participação. Isso vai ser muito importante para os próximos trimestres. Bom, era um pouquinho do que eu queria passar rapidamente para vocês. Desculpa se eu não fui fofinha em alguns momentos, mas é importante a gente dizer com clareza, né? E se não, nada disso serviu para você, deleta, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima reunião com os professores e se tiverem alguma dúvida, coloquem, tá? E a gente vai responder, se não hoje, no momento oportuno, tá bom? Ótima reunião a todos!